Olá, no ar mais um programa diagnóstico. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios a visita, a presença do dermatologista Dr. Rodrigo Portillo. E hoje nós conversaremos a respeito dos cânceres mais incidentes, mais comuns na pele. Dr. Rodrigo, é um prazer enorme te receber aqui. Dr. Rodrigo, quais seriam os cânceres mais prevalentes e o que vem a ser o câncer de pele afinal e quais os tipos realmente mais incidentes no nosso meio? Muito obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui no seu programa. Os cânceres de pele, eles são basicamente três os mais comuns: o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Existem outros tipos mais raros, só que só esses três são 99% das lesões, né? O basocelular, que é o mais comum, cerca de 65% a 70% dos casos de câncer de pele, extremamente prevalente. Para você ter uma ideia, desde que eu cheguei em Governador Valadares, há 10 anos atrás, eu opero cerca de 200 a 300 casos de carcinoma basocelular por ano. Então, eu sou apenas um cirurgião. Agora, você imagina a quantidade. A estimativa é que sejam cerca de 2.000 casos por ano em Valadares, só em Valadares. Então, é uma prevalência muito grande, né? E os pacientes, eles têm que ficar atentos em relação a esse tumor, porque ele, embora não seja capaz de espalhar para os outros órgãos do corpo, ele pode matar também, porque se ele estiver invadindo um órgão nobre, como por exemplo a região dos olhos, a região do cérebro, você não tem muita coisa para fazer, porque ele não responde bem à radioquimioterapia. A cura desse tumor seria através da cirurgia bem feita. O segundo tipo mais comum, o espinocelular, ele compreende cerca de 20% de todos os tumores malignos de pele. Esse tumor já tem um potencial de agressividade maior porque ele é capaz de, além de infiltrar a região onde ele está, de aprofundar, ele pode dar metástases à distância, ou seja, células caem na corrente sanguínea, na corrente linfática e espalham para gânglios, espalham para outros órgãos, o que torna a cura muito difícil, porque também a radioquimioterapia muitas vezes ela não pode ser curativa nesses casos avançados. Nos casos iniciais de carcinoma espinocelular, você faz uma cirurgia com a margem cirúrgica adequada, 99% das vezes você cura o paciente, assim como o carcinoma basocelular. Já o terceiro tipo, que seria o melanoma, ele compreende cerca de 3% de todos os tumores malignos de pele. Só que o melanoma, para você ter uma ideia, ele sozinho é 3% de todos os tumores. Ele mata a mesma quantidade de pacientes com carcinoma basoespinocelular por ano no Brasil. Cerca de 5.000 óbitos em espino e basocelular, seriam os carcinomas, e 5.000 mais ou menos no caso dos melanomas. Por quê? O melanoma é extremamente agressivo, ele é capaz de dar metástases. Ele cai na corrente sanguínea e na corrente linfática e espalha mesmo. Ele tem uma afinidade muito grande pelo tecido cerebral, pelo tecido pulmonar, por gânglios linfáticos, pelo fígado, até o tecido cardíaco, muitas vezes ele é infiltrado. É um câncer devastador. Devastador. Agora, uma pergunta importantíssima: como diferenciar o grau de agressividade desses tumores ao olharmos para as lesões? Qual a diferença básica entre um tumor e outro? Para que o nosso telespectador possa entender, a fim de orientá-lo quanto a manchas, a lesões, a nodulações que eventualmente ocorram na pele. O que chama mais atenção, o que deve chamar mais atenção deste paciente? Os carcinomas, que são os mais comuns, 95, 97% de todos os tumores malignos da pele, eles são lesões geralmente que têm um brilho. O dermatologista, ele tem um olhar que a gente, muitas vezes, só de ver a lesão, você já sabe que é maligno. Você faz biópsia para cumprir o protocolo, mas muitas vezes você tem certeza que já é porque tem aquele aspecto brilhante, perolado, que a gente chama. A lesão, ela tem um brilho quando você olha contra a luz. Muitas vezes a lesão, ela sangra, é uma lesão que o paciente apareceu, não tinha uma lesão naquela determinada região da pele, e começa a machucar, que não cicatriza, passa 15, 30 dias, 2 meses, a lesão não sara. E a lesão pode sangrar eventualmente, né, com atrito, principalmente vem em área de atrito, se o paciente machucar de alguma forma, ele fala, minha pele está tendo um sangramento que eu não tinha notado que tinha, que parece que eu machuquei. Muitas vezes o paciente chega falando assim, doutor, eu machuquei aqui, mas não tem nada não, porque o machucado não quer sarar, você vai ver já o carcinoma. O melanoma,
Ele é diferente. O melanoma, geralmente, são lesões pigmentadas, são lesões escurecidas, amarronzadas, enegrecidas, amarronzadas ou principalmente enegrecidas. Aquele pigmento negro da lesão, ele chama a atenção do paciente, muitas vezes do médico que está examinando. 80% dos melanomas, eles são diagnosticados pelo próprio paciente. O paciente que tem o ato de fazer o autoexame, de conhecer a sua pele, ele fala, ó, eu não tinha essa pinta aqui, ela apareceu, tá preta, tá crescendo, tá mudando de cor, e vai procurar a ajuda. Essa pinta seria o nevus? Ela não seria necessariamente. Porque o nevus, na verdade, o melanoma que aparece em cima de nevus, que são as pintas comuns, é mais raro, né? Em caso de 20% de todos os melanomas aparecem em cima de nevus. A maioria aparece na pele sã. É uma pele normal que começa a desenvolver aquela lesão. As localidades mais comuns do corpo humano onde você observa o melanoma, no caso da mulher, seriam as pernas. No caso do homem, o dorso. Acredita-se que seja em virtude da exposição solar intermitente. O melanoma, ele, ao contrário do que se achava antigamente, a gente sabe que o melanoma ele é causado pela exposição solar intermitente. Como assim? É um paciente que não tem costume de tomar sol e vai para a piscina no final de semana, ou vai para a praia, tem uma queimadura solar da bolha, né? Uma queimadura de 2º grau. Uma vez no ano, aquilo ali pode ser o necessário para desencadear. É muito interessante isso que você falou, porque na verdade o que a gente imaginava antes era que a exposição continuada ao sol, especialmente aqueles trabalhadores, por exemplo, em lavouras, descamisados, sem camisa, que estariam mais sujeitos a desenvolver o melanoma. Mas pelo que o senhor falou é diferente, quer dizer, a exposição pontual, eventual, esporádica, que na verdade tem sido mais relacionada a esse tumor tão sério, não? Exatamente, ou seja, todos nós estamos predispostos, né? Independente da profissão, vamos dizer assim. Em termos de idade? A idade ela é mais prevalente, como todos os tumores, no paciente mais idoso, embora, infelizmente, a gente tenha visto casos de pacientes mais jovens que, desde pequenininho, tomar sol, praia, a mãe às vezes não usa um protetor solar, não cuida da criança, vai lá na praia, novinho, toma sol, queimadura de 2º grau, aquilo ali, pra você ter uma ideia, aumenta em 4 vezes a chance, uma queimadura solar antes dos 12 anos de idade, aumenta 4 vezes a chance do paciente desenvolver melanoma no futuro. E é um tumor, além de ser muito agressivo, ele está aumentando de incidência no mundo inteiro. Então, quer dizer, a exposição solar infantil deve ser terminantemente proibida ou vetada? Proibida. A prevenção ao câncer de pele, ao envelhecimento da pele, ela deve começar na infância. Né? Muitas vezes os pacientes já chegam... Naquela época antiga, 40, 50 anos atrás, ninguém falava em protetor solar, ninguém falava que o sol poderia ser ruim para a pele, né? Ou causar doença de pele. Hoje em dia, isso aí já está bem estabelecido, as gerações da agora para frente, a partir do momento em que se conscientizar as pessoas de que você pode prevenir um futuro trágico, né? Para esse paciente, porque o melanoma realmente é uma tragédia, né? Você consegue fazer um trabalho de prevenção, você consegue salvar aquele paciente no futuro. Então, é muito importante que os pais saibam disso. A prevenção solar, do câncer de pele, envelhecimento, de manchas, de tudo de ruim que o sol pode trazer para a nossa pele, ele tem que começar na infância. O dano solar é acumulativo. A radiação ela vai provocando dano no DNA das células, os queratinócitos, que são as células da pele, e aquilo ali vai transformar posteriormente. A exposição em câncer, o espino celular que teria ligação com essa questão que você falou, que são os pacientes que trabalham expostos, por exemplo, o trabalhador que mexe com lavras, né, roças, que nunca usou protetor, aquilo ali vai dar o carcinoma espino celular. É muito agressivo também, só que o melanoma, que é o mais agressivo, ele não é causado por exposição solar crônica, mas intermitente. A crônica também estimula, sem dúvida, só que a intermitente ela tem um papel muito mais importante no aparecimento do melanoma, que é esse tumor maligno que muitas vezes o paciente, se ele não diagnosticar no início, ele pode ser fatal. Depois de 6 meses, 1 ano, se o paciente já tiver aquela lesão, nunca tiver procurado uma assistência, ele pode já estar com um quadro de metástase e nem sabe. Às vezes você faz o diagnóstico, o paciente tem uma sobrevida muito curta. Então o segredo para se prevenir é a exposição mínima ao sol, o menos possível, e também a percepção de manchas que eventualmente surgem em locais que antes não existia aquela mancha. Não existia. E lembrando também que as regiões mais comuns de aparecimento do melanoma
Eu já falei que no caso do homem o dorso, as mulheres a perna. Agora os carcinomas, espinos celulares e bases celulares, já tem uma localidade diferente de preferência, né? Geralmente a região da face, 80% de todos os tumores são presentes na face. O nariz ele é disparado o local mais comum. A gente tem uma regrinha que a gente pega uma linha que liga o canto do lábio até o lobo da orelha, daqui para cima é a região mais comum do espino celular e do baço celular. E as áreas expostas das mãos e antebraços também, que é muito comum. Doutor Rodrigo, uma coisa muito importante é o uso do filtro solar. Como deve ser usada essa ferramenta, por demais importante na prevenção dos cânceres de pele? Pois é, Einstein. O protetor solar, o bloqueador solar, ele deverá ser usado a partir dos 6 meses de vida, que é o recomendado no último consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre fotoproteção. Então, a partir dos 6 meses de vida, se a criança já tiver algum grau de exposição, tem que usar o protetor solar. Antes dos 6 meses não se usa porque a barreira cutânea não está formada, aquilo pode dar problema para a criança. O protetor solar, para nós adultos, ele deverá ser usado sistematicamente de manhã e na hora do almoço. Por quê? Porque a durabilidade média de ação das substâncias que estão presentes nos filtros solares, nos bloqueadores solares, dura cerca de 4 horas o efeito. Você usou 8 horas da manhã, meio-dia, geralmente já é o suficiente como uma rotina. Agora, é claro, se a pessoa não tem exposição nenhuma à radiação solar, você vai ficar só em ambiente coberto o dia inteiro, não haveria essa necessidade, porque não existe evidência de que lâmpadas, tela de computador, televisão, isso possa causar algum tipo de lesão maligna na pele. Então, isso aí não há evidência nesse sentido até o momento na medicina. Então, você recomenda que o paciente que vá se expor de alguma forma ao sol, ele use o protetor de manhã e na hora do almoço. E quando eu for para a praia, para a piscina, vou ter uma exposição solar mais acentuada. Aí a conversa é diferente. O correto é que se use 2 camadas do protetor solar de 2 em 2 horas nas áreas expostas. Mas só o protetor solar é suficiente? Não. O paciente ele deve evitar ficar exposto, porque a gente sabe que mesmo os protetores, os bloqueadores de filtro solar mais elevado, você não consegue proteger 100% da pele, você protege 98%, 99%. Então esse 1% que passa, ele já é suficiente para causar mancha, para causar envelhecimento, para causar câncer de pele. Então na praia ou na piscina, ou em ambiente que o paciente for pescar, por exemplo, que estiver muito exposto, além de usar protetor solar 2 camadas, passa uma camada e depois passa outra por cima, de 2 em 2 horas, enquanto durar a exposição solar, e principalmente naquele horário entre 10 da manhã e 4 da tarde, o paciente também deve usar meios físicos de fotoproteção. Quais seriam esses meios? Uma blusa de manga comprida, um chapéu com 10 centímetros de aba, uma blusa mais fechadinha aqui, porque essa região do decote também é uma região que ela ao longo da vida é muito exposta ao sol e pode desenvolver o carcinoma de pele, o câncer de pele, o melanoma. Então, além da proteção física, a gente recomenda a proteção química, que é o protetor solar. Então, essas seriam as medidas principais. Evitar aquela exposição nesse horário que eu disse, que o horário até 10 da manhã e depois de 4 da tarde é mais tranquilo. Mas mesmo assim, a gente recomenda que use, no caso, o protetor solar. No geral, o fator genético, o hereditário, no entender do senhor, até que ponto ele tem ligação com os cânceres de pele? Na verdade, o que acontece? As pessoas de pele branca, de olho claro e de cabelo claro, é sabido há muitos anos que eles têm um risco maior de desenvolver todos os tipos de câncer de pele, melanoma, carcinoma basocelular e espino celular. Então, o fator genético seria mais ligado à questão racial. Os pacientes de pele parda ou pele negra, eles têm uma incidência menor, embora eles não estejam 100% livres dessa neoplasia. Tem um tipo, por exemplo, de melanoma chamado melanoma lentiginoso acral, que ele acomete muita região da planta dos pés. Ele é mais comum na raça negra. Então, quer dizer, o melanoma lentiginoso que dá, por exemplo, na unha, manifesta-se como uma linha enegrecida na unha, que a gente chama de melanomia estriada, mais comum na raça negra também. Agora, a gente sabe que disparado, o paciente, se ele tem o olho claro, ele está mais predisposto. Se ele tem a pele clara, o cabelo claro,
esse seria principalmente o maior grupo de risco, né, para desenvolver o câncer de pele ao longo da vida. Os pacientes, então, por exemplo, albinos, teriam uma incidência maior de algum tipo de câncer se expostos naturalmente ao sol? Os albinos, eles não têm proteção alguma, então a gente já começa a ver nesses pacientes um desenvolvimento muito precoce de melanoma, carcinoma, espinhos celulares, com 15 anos, 12 anos de idade, né? Principalmente se a família não tiver sido orientada corretamente. Então, esses pacientes, geralmente, eles têm encurtado a sua vida em decorrência dessas neoplasias malignas, se não prevenida adequadamente. Infelizmente, nesse país nosso, que nem sempre todas as pessoas têm acesso ao especialista, ao acesso à informação adequada, a gente, infelizmente, ainda pega esses casos avançados, o paciente já fora de possibilidade de tratamento, um quadro irreversível em decorrência de lesões muito agressivas que se desenvolvem muito precocemente na vida desses pacientes, principalmente esses albinos, né? O certo é procurar o mais rápido possível o especialista, o dermatologista. Então, logo surge uma mancha, uma lesão, algo diferente, é preciso procurar realmente o especialista. Agora, com respeito ao diagnóstico, como é feito? Como fechamos o diagnóstico do tumor de pele, tumor maligno? O diagnóstico, ele é principalmente feito através do exame histopatológico, que a gente chama de biópsia. Então, o médico ele vai fazer uma pequena cirurgia, ele vai anestesiar o local do tumor, vai tirar um fragmento e vai mandar para o laboratório para ver o laudo. O diagnóstico definitivo acontece através do exame de biópsia. A partir do exame de biópsia, o médico ele vai saber, primeiro, se é câncer, segundo, qual tipo de câncer, para poder programar o tratamento. Tumores, por exemplo, no caso do melanoma, que eles já estejam muito profundos, a margem de segurança, a margem definitiva pode chegar a 2 centímetros. Né? Tumores pequenos, finos, que a gente chama de melanoma fino, você dá meio centímetro, de mais de 1 centímetro você já é capaz de curar esse paciente. Melanomas que já estejam muito espessos, o paciente ele tem que fazer outros exames, inclusive de medicina nuclear, que seria, no caso, a pesquisa do linfonodo sentinela, para saber se já tem metástase no gânglio regional, para que possa o cirurgião fazer o esvaziamento daqueles gânglios e, posteriormente, começar a quimioterapia, né, ou radioterapia, ou, no caso, o uso de medicamentos, que hoje em dia cada vez mais promissores, né, no caso do melanoma, são medicamentos imunobiológicos, que a gente chama, que são anticorpos que se ligam em alvos específicos dos tumores e conseguem dar uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor para o paciente. Agora, o diagnóstico ele é feito através da biópsia. E onde entraria o diagnóstico do vaso celular, que é o tumor mais benigno, se é que nós podemos chamar assim, e o do espino celular, que é talvez o tumor intermediário, que está entre o vaso celular, mais benigno, e o melanoma, que seria o mais maligno, não é isso? O vaso celular, geralmente, a gente, com o diagnóstico, você faz uma margem cirúrgica ali, que varia mais ou menos meio centímetro ou 1 centímetro, dependendo do tipo do vaso celular, porque tem vários tipos histológicos, né, que você pode ver na biópsia. Geralmente você cura o paciente com a cirurgia bem feita. Você fez a primeira cirurgia, com a margem cirúrgica adequada, você consegue levar o paciente à cura. 99,5% das vezes o paciente com vaso celular ou espinho celular ele é curado na primeira cirurgia, desde que ela seja bem feita, com a margem cirúrgica adequada. Esses tumores, eles não respondem bem à radioquimioterapia. A cirurgia, o vaso celular é igual à cirurgia. É basicamente a cirurgia. Os outros tratamentos, eles são mais paliativos, eles são mais no intuito de melhorar a condição de vida da pessoa e prolongar a sobrevida, embora o que cura realmente é a cirurgia. Por isso que a população tem que ficar atenta a uma pinta enegrecida, uma pinta que esteja sangrando, uma lesão nova, o paciente acha aquilo estranho na sua pele, procurar realmente o atendimento do médico dermatologista para que ele possa fazer o diagnóstico e o tratamento precoce que é capaz de levá-lo à cura. Muitas vezes você fala assim, poxa vida, como pode um paciente novo morrer com uma pinta de pele? Mas na verdade... Uma coisa aparentemente inócua, sem efeito tão devastador quanto Sem efeito devastador, muitas vezes a gente vê tragédias acontecerem, né? E muitas vezes por falta de informação. Então, a importância de eu estar aqui, eu acho, muito grande,
para poder mostrar isso para as pessoas, que a gente não pode ficar na dúvida, dependendo da lesão de pele. Você tem que fazer uma biópsia, você não pode ficar... Procurar imediatamente o seu dermatologista. Enfim, apareceu algo diferente na pele, dermatologista. Procurar o mais rapidamente possível. Logicamente, há lesões micosas, por exemplo, que até o próprio clínico pode tratar. Lesões mais simples, que se cicatrizam rapidamente. Agora, lesões que demoram um pouquinho para se resolver, é o dermatologista, não é isso? O dermatologista, o cirurgião dermatológico. Muito bem, nós tivemos a grata oportunidade e satisfação de receber aqui hoje o Dr. Rodrigo Portillo. Ele é dermatologista e pôde nos explicar muito bem a respeito dos cânceres da pele. Foi um prazer tê-lo aqui, doutor, e foi um prazer também ter passado esses instantes com você. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais.